Esse tema de hoje, ele vai falar de um assunto importante. É uma mensagem evangelística, mas é uma mensagem para todos, para a igreja. Certo? E o tema tirado do versículo 22, que nós vamos já ver, é a bondade e a severidade de Deus. A bondade e a severidade de Deus. Então, nós vamos fazer a leitura. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vinda dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, que é espírito e vida. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar em cada mente, em cada coração, trazendo cativo o entendimento, a revelação, aquilo que o Senhor quer falar com cada um nessa noite, neste lugar, e aonde estiverem sendo alcançados, Pai, através das mídias sociais, nós pedimos a Ti que a Tua unção e o Teu poder venha convencer, venha trabalhar, venha trazer transformação e mudança de vida, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, esse texto é um texto muito profundo, em que o apóstolo, ele traz uma palavra para dois povos considerados na Bíblia Sagrada como a nação dos hebreus, judeus, o povo de Deus, e os gentios. E aqui nós podemos ver que o apóstolo,
ele faz aqui uma fala de conscientização para que aqueles que receberam o benefício da bondade de Deus não viessem a negligenciar. O que ele está dizendo? Porque da forma como Deus tirou essa bênção da nação especial que são os judeus e transferiu para os gentios, que eram considerados pecadores, considerados povos que não eram dignos de receberem tamanha bênção. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele já planejou desde os tempos e dos primórdios, de que todas as nações da terra seriam alcançadas. Aqui o apóstolo está deixando bem claro a bondade e a severidade de Deus. Ele quer falar que Deus, Ele é amor, mas que esse mesmo Deus, único e verdadeiro, que é amor, Ele também é justiça. Ele é justo juiz. E Ele, querido, Ele dá oportunidades a todos os seres humanos, a todas as raças, nações, tribos, línguas, povos, gerações após gerações. Mas aqueles que decidem aborrecê-lo, ao continuarem em seus pecados, Ele é justo. Ele é justo, Ele é juiz. E assim como Ele derrama sobre a raça humana a sua bondade, Ele também derrama a sua justiça. Ele é aquele que diz: olha, eu não vou ter o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. A alma que pecar, esta morrerá. Aqui nós podemos ver, e o Senhor, Ele nos chama a atenção nessa hora para um compromisso mais sério, que não dá para nós continuarmos cocheando entre dois pensamentos, que não dá para nós levarmos de qualquer jeito o nosso compromisso, a nossa fé diante de Deus, porque nós estamos tratando com algo que é muito sério e precisamos levar muito a sério, porque se Ele não poupou a nação escolhida, imagine se Ele vai nos poupar, se nós decidirmos continuar em desobediência, em pecados voluntários, se nós decidirmos continuar em rebeldia, não honrando o Deus vivo que vê e conhece todas as coisas, que conhece o profundo, o íntimo, a intenção do coração de cada pessoa. Ele é amor. Ele é amor e Ele provou isso na prática. Quando Ele deu o seu Filho Jesus, a Bíblia diz que Ele não poupou o seu próprio Filho. E Ele provou isso quando Cristo morreu por nós.
sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, é necessário que a gente medite, que a gente tome uma decisão de levar a sério o nosso compromisso com Deus. Porque não é apenas pegar uma Bíblia de domingo e vir na igreja. Amém, queridos? Não é apenas frequentar uma denominação religiosa. Não é apenas você se colocar como um religioso. Porque o Senhor, querido, Ele é justo. Ele é justo juiz. E Ele não poupou a nação de Israel. E muito menos Ele vai nos poupar. Nós precisamos levar a sério o compromisso com Ele. O compromisso de servi-lo em espírito e em verdade. E esses textos, eles vão falar profundamente conosco. A bondade e a severidade de Deus nos fala a respeito do que o apóstolo Paulo, ele traz para uma compreensão da igreja, da maneira como Deus ele age para com o seu povo. De maneira, pois todas as decisões são pautadas sobre o seu caráter. Deus, Ele tem o seu caráter. E no seu caráter, Deus, Ele é amor e Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é bondade, mas Ele tem a sua severidade. A sua severidade. E nós precisamos entender e compreender isso. Louvado seja o Deus de Israel. O Espírito Santo, queridos, ele nos orienta a respeito disso, por intermédio do seu servo, o apóstolo Paulo, considerar as características, duas características principais da personalidade do Altíssimo Deus: bondade e severidade. Bondade e severidade. Aqui significa misericórdia e justiça. Deus é Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é justo. Aleluia. Ele é justo nos seus caminhos, nas suas decisões. Ele vela para cumprir a sua palavra. Deus não vai agir jamais porque Ele vai ter pena de você. E mesmo você errado, cometendo os seus pecados, seus erros, Deus vai ter peninha de você. Não, Ele vai agir pela sua palavra. Porque Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Ele, ao cortar os judeus que caíram, Ele cortou. Quantas oportunidades eles tiveram? Deus levantou um povo entre todas as nações da terra. Ele chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus e disse: vai, Abraão, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de tu uma grande nação. Qual era o propósito de Deus? Era que as demais nações da terra pudessem olhar para aquela nação e se espelhar. Deus não queria aqui desprezar as outras, mas Ele queria levantar uma nação para que o mundo pudesse ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Deus queria que o mundo olhasse para a nação e pudesse perceber que é possível servir a Deus nesse mundo, andar em sinceridade e em verdade, em obediência e usufruir de todas as bênçãos que o Senhor Ele dispensa na sua palavra. O desejo de Deus com essa decisão era
mesmo que os homens, sendo pecadores, distanciados dele, pudessem se voltar para ele, pudesse perceber que há um Deus criador, que há um Senhor, um Deus abençoador, um Deus sustentador, um Deus que cuida do seu povo. Esta era a grande verdade, o grande desejo. E ele não comete nenhuma crueldade. Quando Deus derrama o seu juízo sobre a face da terra, ele não está cometendo nenhuma maldade. Sabe quem é que comete maldades? É o homem, é o ser humano. Deus não. Deus é bom. Mas quando ele derrama os seus juízos, é na intenção de barrar. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é desenfreado. Se Deus não barrar certas atitudes, o ser humano, ele não tem limite. Ele extrapola na sua crueldade, no seu pecado, nas suas decisões, nas suas vontades pecaminosas. Porque Deus, olhando para o homem, ele diz que o homem é mau continuamente. A natureza humana, ela é má. Mas Deus não comete e não cometeu nenhuma justiça quando ele agiu dessa forma. Quando ele tirou a bênção da nação escolhida e transferiu para nós, os gentios. Ele não cometeu nenhuma maldade. Foi os próprios que decidiram desprezar o Senhor. Foram os seus próprios, o próprio povo, que decidiu andar em outro caminho, que não quiseram seguir o caminho do Senhor, que não quiseram andar em obediência à sua palavra. Um Deus abençoador, que os introduziu na terra do Egito, que os tirou do Egito, que os colocou em uma terra que mana leite e mel, que os abençoou, que os fez forte, que ninguém podia resistir diante deles. Mas eles decidiram continuar desprezando o Senhor. Era Deus abençoando eles, e eles com as suas idolatrias, escondidos dentro de casa. Era Deus abençoando eles, e eles se modelando aos costumes dos outros povos. Era o Senhor os abençoando, e ele cometendo os pecados que as outras nações cometiam. Deixaram de observar a palavra do Senhor. Eles mesmos se distanciaram, como está escrito no profeta Isaías. Eles decidiram andar pelo seu próprio caminho, como uma ovelha que não tem pastor. Porque o ser humano, ele é tendencioso a não querer cobertura, a não querer liderança, a não querer ninguém que chegue para dizer as normas, as leis. Ele quer fazer aquilo que apraz a sua vontade e o seu coração. Ele não quer se submeter às leis do Senhor, às palavras do Senhor. E eles chegaram ao ponto que se cansaram dos cultos, se cansaram dos sacrifícios, se cansaram do Senhor, se distanciaram do Senhor e passaram a adorar outros deuses que não eram deuses. Mas o Senhor Deus, amados, Ele lança uma palavra e diz: olha, eu vou ser adorado, eu vou ser amado, eu vou ser procurado, eu vou ser honrado por um povo que não me conhece.
Quem era que não conhecia Jesus? Quem era que não conhecia o Senhor? Era eu. Eu não conhecia o Senhor. Nós, gentios, não conhecíamos o Senhor. Nós nascemos num berço de idolatria, sim ou não? Mas o Senhor disse: olha, eu vou ser honrado, conhecido, adorado por um povo que não me conhece. Ele já falava de quem? Dos gentios. E ele tirou a bênção daqueles que desprezaram e deu para um povo que não o conhecia. Porque Jesus disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse povo era um povo que não conhecia o Senhor, que estava cansado, sujeitado, sujigado, aprisionado. É o que Jesus disse aos que estavam sentados à região da sombra da morte: eis que raiou uma luz. E essa luz foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós éramos aqueles que estavam sentados à região da sombra e da morte, condenados a uma eternidade sem Jesus. Mas a luz brilhou, a luz raiou, e nós fomos atraídos pela luz do Senhor. Aleluia! E Ele vai colocar diante de nós dois caminhos e uma decisão. Aleluia! O Senhor é amoroso e misericordioso, mas antes de tudo Ele é justo. Ele diz: eu velo para cumprir a minha palavra. A minha palavra. Toda palavra lançada da boca do Senhor, ela não voltará vazia. Ela tem um efeito, ela se cumpre. Aleluia! Por isso, a quem tiver de punir, Ele vai punir. Amém? Ele é o Deus que tem poder para matar e para dar vida. Ele é o Deus que exalta e que abate. Ele é o Senhor que tem poder. E tenho certeza nessa noite, na direção do Espírito Santo, que o Senhor está falando com alguém. Ele tem te dado oportunidade. Ele tem te dado oportunidade. Mas vai chegar um momento em que a severidade de Deus vai cair sobre você. E você não terá como escapar disso. Porque os pés vão desvalar. É quando eles escorregam e você vai cair na sua própria armadilha. Porque com Deus não se brinca. Como muitos estão pensando por aí. E a quem tiver de se compadecer, Ele vai se compadecer. A quem Ele quiser punir, Ele vai punir. E Ele não é injusto e nem ruim, e nem aplica maldade. Isso é a justiça. A justiça de Deus. Porque nele não há nenhuma maldade. É a justiça. Então quem tiver dele punir, Ele vai punir. E quem tiver de ser alcançado pela misericórdia vai ser. Mas isso vai depender de cada um. De cada um. De cada um. Na sua justiça, Ele precisa punir o pecado. Mas na sua misericórdia, Ele dá uma nova chance a todo aquele que se arrepende. Foi o que aconteceu com cada um.
que se arrependeu. Você se arrependeu dos seus pecados? Você olha para trás e quando você lembra dos seus pecados, você sente tristeza, vergonha. Se arrependeu profundamente de ter ferido o Espírito Santo de Deus? Pois não volte mais para lá. Existem 2 caminhos que Jesus falou na sua mensagem. 2 caminhos. Mateus capítulo 7, 13 ao 14. E essa palavra nós conhecemos muito bem. E olha o que tem de crente querendo andar nos 2 caminhos. Não dá. Você precisa fazer uma escolha, porque esse negócio não dá certo. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quem encontrou essa porta estreita? Quem está andando nesse caminho apertado? É apertado ou não é? É. Se o caminho que você está andando não for apertado, não é o caminho do Senhor. Amém? Porque o caminho largo é muita gente que anda nele. Ele é o caminho das facilidades. Ele é o caminho do tudo pode. Nada a ver. Deus só quer o coração. Deus é amor. Tudo é permissivo. Esse caminho é o caminho largo. E o povo está indo nele, multidões. É multidões, a Bíblia diz que são muitos os que andam por ele. Mas o caminho do Senhor, ele é um caminho apertado, e a porta também. A porta também. O Senhor, ele me deu uma revelação há muitos anos atrás. Eu passava por um caminho que era tão apertado. Era um túnel que só cabia eu. E eu ia por esse caminho. E quando eu chegava, que saía, eu podia contemplar. Eu não estava mais aqui. Mas era apertado, viu? O negócio era estreito, como diz os irmãos, né? Era estreito. Mas quando eu cheguei do outro lado, eu pude perceber que eu não estava mais nessa terra. Apertado é o caminho. A porta de entrada era estreita. E esse é o caminho do céu. E eu tinha convicção naquela revelação que eu tinha chegado lá. Mas era apertado, eu nunca esqueci disso. Amados, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E é por isso que nós precisamos considerar essa mensagem, a bondade e a severidade de Deus. Nós precisamos ser chamados à atenção, para nós entendermos que a nossa jornada de fé, ela não é um teatro, ela não é algo de entretenimento, ela não é uma caminhada de passeios, não, de turismo, não.
É uma caminhada, é uma jornada de volta para casa. Jesus te chamou e disse: olha, eu tenho preparado para ti um lugar. Um lugar. E eu vou vir para te levar para esse lugar. E todos os dias nós estamos caminhando em direção nessa jornada. Então, queridos, hoje nós estamos vivendo um evangelho que o povo chama de light. Como eu já frisei, Deus é amor. No final tudo dá certo. Será? Será que dá para viver uma meia vida? Um mais ou menos crente, quase crente. Um pé, como o povo diz, na igreja e outro lá no mundo. Não, eu quero andar no caminho que é Cristo, mas eu quero andar no caminho também que é o caminho largo. Eu não quero soltar as duas coisas, eu quero estar agarrado com as duas coisas. Não dá, filho, você precisa decidir isso. Precisa decidir isso. O evangelho do tudo pode, nada a ver, qual o problema, afinal de contas, Deus é amor. O evangelho da porta larga, dos dois caminhos, espaçoso, são aqueles cristãos que estão considerando que eles podem fazer tudo o que querem, porque Deus é amor e no final vai ficar tudo bem para eles. Pode pecar, pode mentir, pode falar mal, pode comprar e não pagar, pode fazer tudo. Pode prostituir, pode adulterar, pode enganar, pode preferir o mundo, o entretenimento, pode deixar Deus lá, como alguém diz, em último lugar, que pensa. Deus nunca vai estar em último lugar na sua vida. Provavelmente Ele não estará na sua vida, porque ou Ele é o primeiro, ou Ele não estará em nenhum lugar. Em último lugar Ele não fica. Combinado? Em último lugar Ele não fica. Ou Ele é Senhor na sua vida, ou não é. Então é necessário a gente entender e decidir isso. Nós não podemos viver nessa vida esquecendo da severidade, da justiça de um Deus que leva a sério a sua palavra. Se nós não levamos a sério, mas Ele leva a sério. Amém, queridos? Ele leva a sério. Dois caminhos e uma decisão, uma escolha. Por quê? Porque o caminho largo, queridos, a porta larga e o caminho largo, todos nós já entramos por ele. Tá bom? Quando nós nascemos, nós já passamos pela porta larga. E a gente já começa a andar e caminhar no caminho largo. Isso é a realidade. Dois caminhos. E uma decisão. Você precisa decidir agora sair dessa condição e entrar no caminho e na porta estreita e no caminho estreito. É isso que acontece. Em um desses caminhos, nós já entendemos que a porta é larga, o caminho é espaçoso. Mas outro caminho, Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado. Não dá para passar bagagem. Ah, mas eu quero entrar. Irmãos, na revelação, eu não tinha como levar nada. Eu não tinha como levar nada porque era estreito demais. Eu não sei como eu consegui passar para o outro lado. E o caminho era subindo mais. Era muito difícil.
Não dá para levar bagagem. Ah, eu quero seguir Jesus, mas eu quero levar isso. Isso aqui eu não posso deixar. Eu não posso deixar esse pecado. Eu não posso deixar essa mania. Eu não posso deixar isso que desagrada o Senhor. Você tem que decidir. Ou você deixa as bagagens, ou você não vai a lugar nenhum. Porque é estreito. Então é melhor você se livrar dessas bagagens. Porque essas bagagens, elas estão lhe atrapalhando a sua trajetória. Você vai cansar, você vai ficar sem força, você vai ficar exausto e você não vai conseguir continuar. Tem que abandonar as bagagens. É o que está dizendo a palavra de Deus. Porque é apertado o caminho. Então, queridos, nós queremos trazer uma conscientização. Que há muitos cristãos que entraram pela porta estreita, mas agora estão seguindo pelo caminho largo, espaçoso. Ah, eu sou da igreja. Tem gente que diz, eu sou da igreja. Eu frequento a igreja. Mas você precisa ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ser a igreja do Senhor. Amados, a porta larga ela oferece uma vida de pecado, uma vida dupla, uma vida em que você na igreja aparenta uma coisa, mas lá fora é outra. Essa é a porta larga. Uma vida que se mostra um padrão, mas na realidade é outro. Mas o Senhor, Ele está buscando sinceridade de coração. Ele está buscando verdadeiros adoradores, homens íntegros, mulheres, homens que foram transformados, trabalhados, impactados, uma nova criatura em Cristo. Então, queridos, nós precisamos entender que o nosso estilo de vida, como homens e mulheres de Deus, é outro. Precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Mas alguém pode perguntar: o que é pecado? João 3:4, 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. É isso, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então o pecado na vida de alguém que está andando no caminho estreito, que reconhece a soberania de Deus, a bondade e a severidade, ele tem temor. É isso, temor. Temor. Na hora que chega o pecado batendo na sua porta, lhe chamando, o que é que vem na sua cabeça? O temor. Eu não vou fazer isso, porque Deus está vendo. Porque o Espírito Santo, Ele mora em mim, e eu não vou entristecê-lo. Porque o Espírito Santo, ele pode ser expulso da sua vida por causa dos seus pecados, porque você está desprezando. Mas o Senhor, Ele deseja que o seu povo desfrute de verdadeira comunhão com Ele. Essa não é a vontade de Deus, que o homem jamais venha se perder ou venha sofrer uma decepção no final de todas as coisas.
Muitos vivem nessa prática, porque não conhecem a lei de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 4:19 que o caminho do ímpio é um caminho de escuridão. Mas você já está na luz, você conhece a palavra, você tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas esta palavra que Paulo está falando, ele estava falando para a igreja. Era para aqueles que se converteram, para os gentios que haviam abraçado a fé em Cristo, tinham vindo para Cristo. Mas ele diz: olha, vocês tenham cuidado. Vocês vieram para Cristo. Deus é amor. Ele é bondade. Ele perdoou vocês. Ele lhes deu a vida eterna em Cristo Jesus. Mas vocês precisam seguir fielmente, honrando a Ele, obedecendo a sua palavra, temendo ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você é inteligente, é sábio, tema a Deus. Tema ao Senhor. Agora, queridos, muitos estão dentro da igreja, conhecem a palavra, já pregaram a palavra, faz a obra de Deus, mas querem continuar na prática do erro. E o apóstolo está dizendo: considera a bondade e a severidade. Não esqueçam disso, porque se ele não poupou a nação escolhida, tampouco ele vai poupar a vocês. Na hora de aplicar a justiça, ele vai aplicar. Tá certo? É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Pecado tem nome, né, amados? Romanos capítulo 2, versículo 12 e 13. Romanos capítulo 2, 12 e 13. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É praticar. Não é só saber. Eu sei a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Eu conheço a Bíblia, eu já fiz curso, eu já entendo, eu já vim à escola dominical, eu já conheço. Mas se não praticar, a justificação está na prática. O que Cristo fez. Mas agora você tem ciência do pecado. Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada pela palavra de Deus. Então você precisa, amado, seguir em justiça. É o que ele diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Fazer o que é certo. Ser justo nas suas decisões, nas suas práticas. É praticar a justiça. É o que a Bíblia diz, não é somente você saber, é você praticar. É praticar a sua fé. É o que Jesus disse: o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Eu vou comparar este a uma casa edificada na rocha. É praticar, irmãos. A gente precisa praticar a nossa fé. Dentro de casa, lá fora, em todos os lugares. Porque todos estão olhando para nós. Estão olhando para você. E vidas poderão ser salvas só com a tua índole, com o teu testemunho, com a sua vida. Pessoas poderão se chegar ao Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Há um texto que fala: porque as obras da carne são manifestas, quais são? O quê? Vão lendo comigo: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Ele quer dizer, tem mais coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam ou cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você crê nessa palavra? Será que Deus é cruel em deixar tudo isso aí de fora? Amados, Deus, Ele está trabalhando para um mundo perfeito. E nada disso pode existir lá. E nem coisa semelhante a isso aí. Quem quer viver um mundo de paz? Um mundo de alegria, um mundo sem mentira, um mundo sem homicídio, um mundo sem inveja, um mundo... Pois aí, a gente precisa se libertar. Isso aí é a bagagem. Aquela bagagem velha que muita gente quer carregar. Precisa escolher. É 2 caminhos e uma escolha. 2 caminhos e uma escolha, meu irmão. Tem que abandonar tudo isso. E como isso é possível? Em Cristo. Em Jesus. Na sua palavra. Peça ao Senhor um coração disposto e voluntário. Um coração disposto a obedecer. Senhor, me dá temor à tua palavra. Para quando o mal, o pecado chegar, a tentação, eu possa dizer não. Porque eu quero te honrar, te obedecer. Porque eu creio, Senhor, na tua existência. E tenho convicção que o Senhor está me vendo. Está vendo tudo isso que está acontecendo. E desejo muito que o Senhor olhe para você e se alegre com você, como Ele se alegrou com José. Quando a prostituição, o assédio, o adultério bateu na porta dele. Quando o pecado chegou assediando, cercando, e ele fugiu. Mas ele não entristeceu o Espírito Santo de Deus. Foi preso injustamente. Parecia padecer injustamente sem ter feito nada. Mas Deus estava trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é justo. Ele sabia que o servo dele era fiel. E que estava chegando o momento de lá do cárcere ele ir para o palácio de Faraó. Porque esse era o plano de Deus na vida daquele jovem. E isso foi possível porque ele deu um tapa em Satanás e disse: não, eu não vou pecar contra o meu Senhor. Porque ele considerou naquele momento a bondade e a severidade de Deus. Ele entendeu: Deus é amor, mas Deus é justiça. E os olhos dele estão sobre mim. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então Ele te contempla todo dia. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre você. Então, meus amados e queridos irmãos, aí está toda essa bagagem. O Espírito Santo está falando: larga isso, joga isso fora. Você precisa se livrar disso, viu? Porque o caminho é estreito e só dá para passar você. Mas você vai passar. Você vai conseguir. Jesus conseguiu. Jesus venceu. E nós também vamos vencer.
porque Ele está conosco todos os dias. Aleluia! 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Precisamos considerar. 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11. A gente tem que ter cuidado com tudo aquilo que a gente está fazendo, praticando. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Meu Deus, que palavra forte. Olha o que o apóstolo diz. E é o que alguns têm sido. Ele quer dizer, e é o que alguns de vocês têm sido. Tudo isso aí. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essa bagagem, ela tem que ser lançada fora. Já não pode mais fazer parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo aí fora, as pessoas, elas estão cegas espiritualmente. Então elas praticam todos esses pecados porque elas não conhecem o Senhor. Mas nós precisamos orar por elas e não julgá-las, para que elas tenham a visão espiritual e o entendimento que o Senhor tem nos dado. 2 Coríntios capítulo de número 4, do 3 ao 4. 2 Coríntios capítulo 4, do 3 ao 4, a palavra de Deus, ela vai nos falar exatamente sobre isso. Do que eles lá fora, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Viu? Então o mundo, ele não consegue perceber e ter essa visão que o Senhor está lhe dando. Você tem uma visão espiritual, pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor. Ele está lhe dando esse entendimento e essa visão espiritual. Mas outrora nós também éramos cegos, sim ou não? Cegos, que não conseguimos enxergar. Glória seja dado o nome do Deus Todo-Poderoso. O homem vivia em sua perdição, andando pelo seu próprio caminho, distante do Senhor, cometendo seus delitos e pecados. Mas o Senhor, Ele nos chamou e disse: vinde a mim. E Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E vocês precisam andar nesse caminho para poder ter vida, porque Ele diz: olha, ninguém vai a Deus se não for por mim. João capítulo 10, versículo 9. Jesus, Ele vai dizer: eu sou a porta. Quem crê? Não existe outra. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele quer dizer, terá liberdade em mim. Será livre. Será liberto. É o que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Agora você conhece essa verdade que liberta. Lá no versículo 10 de João, ele vai dizer que o ladrão, nesse mesmo capítulo, não vem senão a roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida de Deus que Ele nos deu, no momento em que nós enxergamos nele o grande Salvador, recebemos Ele como o Senhor da nossa vida, e passamos agora a considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justiça. Deus é misericórdia, mas Ele é o justo juiz. E Ele vela para cumprir a sua santa palavra de Deus. E agora em nós, queridos, há o fruto. É o fruto que vai ser produzido naquele que tomou a decisão e a escolha de seguir o caminho chamado Jesus, de entrar pela porta que se chama Jesus, a porta que Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Agora esse que passa a andar, a trilhar por este caminho, que passou por esta porta, trilha esse caminho, ele vai produzir frutos, em Gálatas capítulo 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há proibição. Não é proibido. Volta aí o versículo. Não é proibido no 22 amar. Não é proibido ser uma pessoa regozijante, cheio de alegria, de paz, de gozo. Não é proibido você ser longânimo, você saber esperar. Não é proibido você ser bom, ter benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso aí não tem lei, não é proibido, é para você ser assim. Mas como é que eu vou ser assim sendo mal? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele foi derramado em nós. O amor de Deus, ele está em nós, porque ele foi nos dado, derramado em nós pelo seu Espírito Santo. E é por isso que você é capaz de amar. Você é capaz de ser bom. Você é capaz de ter paz, de esperar. Espera no Senhor, porque o momento da tua vitória está chegando. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amados do Senhor, entrai pela porta estreita. Há uma escolha para fazer, e a decisão é sua. A decisão é nossa. Entrai pela porta estreita. Agora nós vamos para um local, para um texto muito sério, mas toda a Bíblia é muito sério isso aqui. Isso aqui é a verdade, é a palavra de Deus, e a gente não tem que contestar nem questionar. É crer e receber e praticar. Amém, queridos? Quem somos nós para questionar ou dizer alguma coisa? Mas agora nós vamos para Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Para você ver que Deus, Ele respeita a decisão de cada pessoa. Deus, Ele respeita as nossas decisões, mas as tuas decisões irão trazer consequências. Sim ou não? É. A colheita vai ser de acordo com a tua semeadura, com a tua escolha. Olha aqui. Os céus e a terra tomam,
hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Vamos segurar aí. O que você escolhe? A vida ou a morte? O que você quer? Vida ou morte? Aí ele vai dizer: a bênção e a maldição. O que você quer? Quer bênção ou quer maldição? Vocês são inteligentes demais. Nós somos inteligentes demais. Porque nós queremos a vida. E nós queremos a bênção. Deixa aí, segura. Aí ele vai dizer: escolhe. Não dá para ficar com os dois não, viu? Escolhe. Está diante de você. Deus, ele não chega dizendo: olha, eu vou te dar a bênção, vou te dar a maldição. Não, você escolhe. A bondade de Deus, você escolhe aquilo que é melhor para você. Ele vai respeitar a tua escolha, mesmo que a tua escolha entristeça o coração dele, porque ele sabe que muitas escolhas que fazemos trará muita angústia, tristeza e dor, mas foi sua escolha. Ele diz: escolhe. Ele vai dizer mais: escolhe a vida. Ele ainda está te dando uma direção. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Sabe quem é a tua semente? Teus filhos, teus netos, teus bisnetos, as tuas gerações. Você sabia que o teu neto, os teus bisnetos, as tuas gerações, elas serão abençoadas e benditas por causa da tua escolha? O Senhor coloca diante de ti. Você crê nessa palavra? O próximo. Amando ao Senhor. Olha aqui a condição. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Você quer a vida? Você quer a bênção? Você quer a proteção do Altíssimo sobre a tua casa, sobre a tua família? Escolhe. Agora você precisa amar o Senhor. Só precisa fazer isso aqui, ó. Amar ao Senhor. Qual é o primeiro mandamento? Ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Aqui está, ó, a voz do Senhor. É a sua palavra, a sua voz. O que diz? E te achegando a Ele. Não é distante dele, não, é se chegando. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador significa presenteador, abençoador. Ele gosta de te dar as outras coisas que tu precisa. E Ele pode, Ele tem. Mas te achega a Ele com inteira certeza de fé, com convicção, em adoração, em obediência, honrando o Senhor. Te achega a Ele. É a tua vida e a longura dos teus dias. Quer vida longa? Tem gente morrendo e sendo ceifado novo. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha uma longa
vida. Uma longa vida com saúde, com provisão, debaixo da bênção dele. E a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Que lhes havias de dar. É amar a Deus. Quando a gente ama a Deus de verdade, irmãos, a gente precisa chegar nesse nível. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não existe mais nada mais importante do que Deus. Ele está acima de tudo e nós devemos amar Ele acima de todas as coisas. Nós devemos amar a Deus mais do que os nossos filhos. Pasme você. Do que o nosso marido. Do que o nosso tudo, nossos bens, seja o que for. Porque Ele diz: aquele que amar mais pai, mãe, ou bens ou outra coisa, não é digno e nem está apto para me seguir. É Ele. Quando nós amamos a Deus sobre tudo, nós sabemos escolher. Nós sabemos escolher a bênção. Nós sabemos nos achegar a Ele. Não há nada mais importante do que o chamado dEle, do que aquilo que Ele nos confiou. Não são outras coisas aí fora que é mais importante para nós. É Deus. Então nós precisamos considerar a bondade e a severidade. Cuidado. Você tem um dom. Você tem dons e você tem um dono. Viu? E aqui e acolá, quando nós estamos assim meio querendo trilhar para outros caminhos, pegar atalhos, ele vai lá com o cajadinho e quebra uma perna. É para a gente se ajustar. É amor. Se ajusta, irmão. Vem para cá. Não, você vai se perder. A bondade e a severidade de Deus precisam ser considerados. 2 caminhos e uma escolha. Ou seguimos a Jesus ou nada. Ou somos fiéis ou infiéis. Ou somos justos ou injustos. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo. Porque o Senhor diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Amém? Fica de pé.